Segundo Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 4, começando no primeiro, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E oremos. Pai amado, abençoe a Tua palavra, que o Senhor possa abençoar a pregação da mesma logo mais, que o Senhor possa dar o poder ao Teu Espírito, para que possamos ouvi-la com poder, possamos ouvi-la com fé. Nos dê ouvidos para ouvir, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite. E estamos aqui então, voltando à história de Davi e o seu rumo à grandeza. E no último mês estamos vendo um tropeço, um período muito triste na vida dele, onde ele errou, tropeçou, caiu de forma feia, realmente, e ele foi de uma posição excelente junto a Deus que ele tinha, a uma posição muito triste e distante de Deus. E nós vamos ver hoje aqui o fato de que Davi pecou. E ele pecou de forma deliberada, consciente. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Nós lemos do versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Aqui não foi uma situação em que Davi foi enganado. Não foi uma situação em que Davi, digamos assim, tropeçou, se encontrou nesta situação. Aqui não foi uma situação que ele foi engodado, enganado, seduzido. Não. Aqui ele sabia o que fazia. Aqui foi Davi que armou toda essa confusão. Ele que mandou chamar, foi ele, partiu dele. Não foi que alguém armou uma cilada, alguém colocou uma pedra de tropeço. Não. Ele entrou nessa consciente, sabendo do que estava fazendo. Aqui nesse caso, Davi ele não evitou o pecado. Ele correu atrás do pecado. Aqui Davi não evitou a tentação. Ele saiu à busca da tentação. Aqui Davi sequer evitou a aparência do mal. Nós já vimos aqui, se você quer evitar o pecado, você não evita o pecado, você evita a tentação. Melhor ainda, você não evita a tentação, você evita a aparência do mal. Porque quem evita a aparência do mal vai evitar a tentação, que vai evitar o pecado. Você quer sempre estar a maior distância possível do pecado. Tem muita gente que vive no pecado, tem gente que vive brincando na tentação. Nós devemos evitar a aparência. Jesus falou, evitar a aparência do mal. A mera aparência do mal. Não é nem sinal. Se cheira a mal, se tem a aparência do mal, já é bastante para a gente evitar. Então, imagine a aparência do mal. Davi chamando uma mulher casada para ir para o palácio. Ele mandar os seus subalternos buscar uma mulher casada, que ele sabia que era casada, que ele foi avisado que era casada, para ir para o palácio, entrar nos seus aposentos. Mesmo que ele fosse chamar Batseba para ler versículos da Bíblia e orar, que não era o caso, a mera aparência do que ele fazia já deveria descartar essa possibilidade. Agora, de todas as pessoas para fazer isso, foi logo quem? Davi. Logo Davi, que nessa altura do campeonato ele não era mais um jovem inexperiente, simples, um tolo. Aqui Davi tinha mais ou menos seus 50 anos. Depois de tudo que ele passou, depois de tudo que Deus fez por Davi, aqui ele se encontra um homem experiente. Ele não era solteiro, era casado.
tinha mulheres, inclusive, tinha seus filhos, toda uma nação que olhava para ele, que observava o seu exemplo. Não foi o inimigo que Davi fez isso contra, foi contra Urias, o seu leal servo, soldado, um dos seus valentes e fiéis homens. Todas essas coisas são agravantes nessa situação de Davi. Como poderia Davi ter feito isso? Davi não era um homem perdido, ele era salvo, ele conhecia Deus, Deus havia trabalhado na sua vida, mas assim foi que se passou. Que isso sirva de exemplo para todos nós e que isso ilustre o poder que a carne tem e o perigo de negligenciar os seus deveres, como Davi fez, o perigo de cair na preguiça, como Davi fez, levantando do seu leito ao meio-dia, não estando na guerra como os reis faziam naquela época, como lemos no versículo 1. Os perigos de não haver uma prestação de contas ou contabilidade. Davi aqui não prestava contas para ninguém, ele era o rei. Lugar muito perigoso quando nós não prestamos contas para ninguém. Eu não dou conta para ninguém na minha vida, não presto contas para ninguém, não dou satisfação para ninguém. Ele, como rei, ele podia fazer o que ele queria. O perigo de deixar aquele olhar solto, como nós vimos algumas 2 semanas atrás, como o olhar o tropeçou, e o perigo de ignorar os sinais e os avisos que nós vimos semana passada. Ele foi avisado, sinais evidentes, e quando nós fazemos isso, quando nós ignoramos os sinais, quando deixamos nosso olhar solto, quando não há prestação de contas, quando deixamos a preguiça entrar em nossas vidas, e quando negligenciamos nossos deveres, nós estamos dando passos para o suicídio espiritual, que foi o que Davi estava cometendo aqui. E hoje nós vamos ver um outro passo, além desses 5 que nós vimos, vamos ver um 6º passo esta noite, e é o seguinte: fazendo, sabendo que erramos. Quando nós fazemos algo errado, sabendo que é errado. Sabendo que é errado, sabendo que erramos, mesmo assim nós fazemos. Se Davi fez isso a ele mesmo, então ninguém está salvo de cometer os mesmos erros, por mais espiritual que você e eu achamos que nós somos. Se Davi, que era um homem que tinha um coração como de Deus, segundo a Bíblia, se ele foi capaz, Davi, um homem que Deus operou tão intimamente, que abençoou tanto, usou tanto, se Davi caiu, tropeçou, cometeu suicídio espiritual, quanto mais eu e você, que não chegamos nem perto de Davi. Então ninguém está a salvo, temos que vigiar, temos que observar esses passos que nós estamos vendo, não para a gente copiar e cair, cometer suicídio espiritual, mas para a gente evitar, vigiar, para que nós não caiamos também. Aqui, nesse momento da vida de Davi, ou antes do capítulo 11, Davi está no momento mais forte espiritualmente da sua vida. Isso que é mais chocante. Aqui no capítulo 11, segundo Samuel, Davi não estava na carnalidade, titubeando, não. Aqui Davi estava no auge da sua espiritualidade, ele estava forte espiritualmente. Então entenda, se Davi, no auge da sua espiritualidade, deu bobeira e caiu, quanto mais eu e você, se nós não estivermos vigiando, se nós não estamos no auge da nossa espiritualidade, temos que vigiar. Se Davi caiu, então nós também podemos cair como ele. Então, vamos ver hoje o subtema, fazendo sabendo que erramos. Fazendo sabendo que erramos. Olha o versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Primeira coisa que nós vamos observar aqui é o seguinte: só Davi poderia impedir Davi. Só Davi poderia impedir Davi. Davi era o rei, ele era a autoridade suprema, ele era o manda-chuvas. O que ele falava era lei. Ele não prestava contas para ninguém, não respondia para ninguém. Ele só se esqueceu
que havia um Deus no céu. E muitas vezes nós esquecemos também que há um Deus no céu. E que nós vamos todos prestar contas a Ele, mais cedo ou mais tarde. Mas ele sabia que estava errado, mas ele também sabia que não seria detido. Não adiantaria ninguém falar nada para ele. Nós vimos semana passada que ele foi até avisado. Ele perguntou: quem é aquela mulher? Ela é Betseba, filha de Eliã, esposa, mulher, ela é casada com Urias. Lembrando que nessa época, a penalidade para adultério era o quê? Morte por apedrejamento. Não entendo, ele sabia o que estava fazendo, mas ele fez mesmo assim. Só Davi poderia impedir Davi. Quando nós somos crianças, e quando nós somos jovens, então deve haver sim uma prestação de contas e uma contabilidade aos nossos pais. Nós temos que pedir permissão, explicar onde estamos, por que não estamos. Isso existe quando nós somos crianças, somos jovens. Então, pais e futuros pais, atenção, cobrem isso, imponham isso. Não deixe seu filho, sua filha solta no mundo, sem dar satisfação aonde está, com quem está, fazendo o que, aonde, por quê. Não faça isso. Não faça isso. Se adultos muitas vezes se enrolam porque não tem a quem prestar contas, quanto mais uma criança, um jovem. Sabe por que o mundo está hoje enrolado? Sabe por que hoje a sociedade está tão perturbada e contaminada, enlouquecida e ponta cabeça? Sabe por quê? É porque os pais estão soltando as rédeas e as crianças e os jovens estão fazendo o que bem querem. Não tem hora de sair de casa, chegar em casa, com quem anda, com quem não anda, faz o que quer e anda o que não. Cada um faz o que quer. Gente, se adultos não têm juízo para isso, quanto mais crianças e jovens. E o resultado está aí. O resultado está aí. Então entenda, pais, cobrem, imponham isso. É o seu papel como pai, como mãe, como guardião, como responsável, de impor isso. Saber aonde os filhos estão. Quando minhas filhas eram pequenas, eu sabia cada instante, cada minuto do dia, onde elas estavam, com quem elas estavam. Eu controlava aonde, eu controlava com quem. Ah, vai brincar com sua amiguinha? Ela vai brincar aqui, ó. Na casa dela não, você vem aqui, porque aqui eu sei. Aqui é minha casa, eu sei. Lá, eu não sei a casa dela, não sei os pais dela. Não. Pois bem, Davi não tinha a quem prestar conta. Pais, não instile, não promova, não encoraje esse traço de personalidade desde cedo. Desde cedo. A criança que cresce sem prestar conta para os pais, não vai prestar contas para o patrão. Então não vai durar muito tempo no emprego, gente. Não vai prestar muito bem conta no casamento. Eu sei, e a irmã Simone sabe onde eu estou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo, a qualquer momento, a qualquer hora. Ah, pastor, isso não é. Gente, se você não quer isso, se faça um favor, não case não. Você quer casar para viver soltinho? Então não case, fique solteiro. O problema é que a gente não. Tem gente que quer escolher, bom, eu quero isso, eu quero isso, aquilo, não. Quer ser solteiro, seja solteiro. Quer ser casado, seja casado. Cada um tem os seus privilégios e suas responsabilidades. Você não pode ficar escolhendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Não. Cada coisa tem os seus parâmetros. Mas veja só. Uma vez adultos e independentes, eu uso aqui a palavra adulto de forma bem solta. Adulto não quer dizer juizado. Tem muito adulto que é uma criança sem juízo, que habita num corpo adulto, mas não tem um pingo de juízo. Um pingo de juízo. Então, adultos independentes são livres para escolher, e a maioria das pessoas nunca amadurecem o bastante para tomar decisões sábias. A triste verdade é essa. A triste verdade é essa. Muitos adultos continuam com o juízo e a tolice de uma criança. Isso é tão perigoso quando você dá as chaves do carro para um jovem de 12 anos que acha que sabe dirigir. Que acha que dirigir é simplesmente girar a chave
engatar a primeira e sair andando. Pronto, eu sei dirigir. Empresta a chave do carro, paizão. Gente, colocar um carro em movimento não quer dizer que você sabe dirigir. Colocar um carro em movimento, você vai se matar e matar alguém. Pois é, tem muita gente que é assim. Eles acham que sabem tomar decisão na vida deles, eles sabem o que é melhor, sabem decidir, quando não sabem. E aqui nós temos o caso de Davi. Só Davi poderia impedir Davi. Ninguém poderia impedir Davi. Agora imagina a sua vida, você é o rei da sua vida. Não deveria ser Jesus. Mas quando você é o rei da sua vida, então como Davi, você vai fazer o que você vai fazer. E a única pessoa que pode impedir você de fazer o que você quer fazer é você. Como eu disse, o ideal é colocar Jesus como o rei da sua vida, deixar Ele decidir, deixar Ele escolher, deixar Ele direcionar a sua vida. Mas a maioria das pessoas, inclusive dentro das igrejas, não tem Jesus como rei de suas vidas, eles têm eles como rei da sua vida. E a única pessoa que pode impedir essas pessoas são elas mesmas. Elas mesmas que podem fazer isso ou não fazer isso. Existem, no entanto, ocasiões muito incomuns quando Deus age e Deus nos impede. Não foi o caso aqui, eu vou mostrar o porquê. Mas existem ocasiões, raras ocasiões, quando Deus vai lá e Ele impede a gente de fazer uma bobagem dessa. De modo geral, Deus simplesmente fala, é isso que você quer? Então Deus sai do caminho e fala, vá em frente. Vá em frente. É isso que você quer mesmo? Tudo bem. Eu vou honrar a sua escolha. Pode adiante. Nas raras vezes que Deus se coloca na sua frente e fala assim, epa, aproveite. Porque são raras as vezes, muito incomuns. Mas acontece. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos para Gênesis capítulo 20. Se um dia você perceber que Deus está impedindo, que Deus está fechando a porta, Deus está indicando para você que não é por ali, se faça um enorme favor e escute, ouça, pare, porque é muito incomum. Em Gênesis 20 nós temos o exemplo de quando Abraão foi para Gerar, e ele chegou lá com medo que as pessoas iam matá-lo por causa de sua esposa Sara. Ele mentiu e falou que Sara era a irmã dele, e pelo jeito Sara era muito formosa, e Abimeleque, o rei de Gerar, chamou Sara, assim como Davi chamou Batseba. Vamos lá, Gênesis 20, versículo 2. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Veja bem, o rei mandou chamar Sara porque Abraão falou que era irmã dele. Abimeleque sabia que Sara era casada? Não. Foi dito a ele, por Abraão, que ele era irmão dela, que ela era irmã dele, e tudo bem. Versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. 4. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não lhe disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhes Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. Agora escuta essa. E também eu te tenho o quê? Impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Vocês viram aqui? Deus impediu. Deus impediu. Também eu te tenho impedido. Por isso não te permiti tocá-la. Deus literalmente impediu Abimeleque. Por quê? Porque Abimeleque não sabia que estava fazendo nada de errado.
Ele estava fazendo algo de errado, só que ele não sabia. Mas note, se ele soubesse ou se ele não soubesse, ainda seria pecar contra Deus. Ah, mas não sabia. Não interessa. Se você quebrar uma lei, não adianta ir para o juiz dizer: ô, seu juiz, eu não sabia. Quebrou a lei, não interessa se sabia ou não sabia, não vem ao caso. Então aqui Abimeleque não sabia, e Deus falou: bem, sei que na sinceridade do teu coração tu fizesse isso. Deus falou: Abimeleque, eu sei que você não fez isso por mal, você fez isso em sinceridade, você realmente não sabia. Nós temos o exemplo de Paulo. Não vamos para lá, mas em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, fique em Gênesis 20, vamos voltar para lá daqui a pouquinho, mas em 1 Timóteo 1, versículo 13, Paulo fala assim: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, Paulo falando dele mesmo, mas alcancei misericórdia. Por quê? Porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo encontrou misericórdia porque ele fez na ignorância, quando ele ainda era incrédulo. Não é que ele não fez errado, ele encontrou misericórdia. Assim como Abimeleque, ele encontrou misericórdia. Por quê? Porque ele fez a sinceridade, na pureza de seu coração. Ele não sabia o que fazia. E Deus falou: eu não permiti que você fizesse isso, eu impedi você. Quando nós fazemos algo na inocência, em sinceridade, assim como Paulo e Abimeleque, nós encontramos o que? Misericórdia. Gente, qual a definição de misericórdia? Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. O que Abimeleque mereceria aí? Ele tomou a mulher do outro. Ele mereceria o quê? Morrer. Mas Deus falou: não, eu vou ter misericórdia de Abimeleque. Eu vou ter misericórdia dele porque ele fez isso em sinceridade. Ele impediu de fazer. Paulo, a mesma coisa. Paulo foi blasfemo, Paulo foi perseguidor, Paulo fez muito mal à igreja, mas ele fez em ignorância, ele fez sem saber, ele fez quando era incrédulo, e Deus teve misericórdia dele. Isso que nós lemos aqui, Paulo falando aqui que alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Agora, quando nós fazemos sabendo, como Davi sabia, quando nós fazemos sabendo, não tem misericórdia. Deus vai deixar a bola rolar, Deus vai deixar a coisa desenrolar, seguir o seu caminho, até que venha a consequência. Deus não vai impedir você, e nem Deus vai segurar a consequência daquele pecado. Ou seja, não vai ter misericórdia. Ah, mas como assim é graça de Deus? A graça é graça. Graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos, como salvação. Misericórdia é quando Deus não nos dá algo que nós sim merecemos. Há uma diferença. E a misericórdia Deus dá para quem faz a coisa sem saber. Davi sabia. Davi sabia exatamente. E quando nós fazemos sabendo que erramos, não espere encontrar misericórdia da parte de Deus. Quando nós erramos sabendo que é errado, Deus não vai dar da sua misericórdia, como não deu para Davi. Não deu para Davi. Deus impediu a Abimeleque, não te permitir tocá-la. Ele foi impedido. Mas mesmo assim, você note que Deus impediu. Olha no versículo 7. Mesmo Deus impedindo, ainda dependia da escolha, ainda dependia da decisão de Abimeleque. Versículo 7. Deus fala: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Veja bem, porém, se não. Por que se não? Porque a decisão estava nas mãos de Abimeleque. Abimeleque poderia restituir, ou seja, devolvê-la, ou não. E Deus falou: se você não devolvê-la, você está morto, você está acabado, você e sua família, sua nação, tudo que é teu, acabou-se.
Se não, havia um sim, um condicional. Deus pode vir e Deus pode falar, ei, vamos parar por aqui. Mas mesmo assim, Deus ia honrar a decisão de Abimeleque. Ele falou, faça isso. Se não fizer, certamente morrerás. Ou seja, Deus vai impedir você, mas a escolha é sua. Deus impediu Abimeleque de pecar contra ele. Mas Abimeleque poderia ter escolhido e dito, não vou devolver nada, vai ficar minha. A escolha é sempre nossa. Deus pode impedir, mas Deus não pode parar. Deus não pode impedir. A única pessoa que impede eu e você somos nós mesmos. Entenda? Está tudo em nossa mão. Deus pode vir, resistir, impedir você, mas se você quiser, você quer, porque quer fazer aquilo, sabendo que está errado, Deus fala, ok, escolha sua, quer ir, vá. Note que Deus não fez isso com Davi. Deus mandou um aviso para Davi. Quem é essa mulher? Ela é Batseba, esposa de Urias. Pronto. Aqui foi diferente. Aqui Deus não mandou recado. Aqui Deus apareceu para Abimeleque em sonho. E falou pessoalmente para ele e disse, não faça isso não. Eu sei que você fez sem saber, então eu estou aqui para dizer para você, não faça isso não. Essa mulher tem marido. Eu impedi você, agora se você não restituí-la, aí o bicho vai pegar. Abimeleque, sendo muito esperto, mandou Sara de volta. E tudo bem. Não houve nada para com ele. Mas só Abimeleque podia impedir Abimeleque. E só Davi podia impedir Davi. Ambos eram reis. E ambos não respondiam a ninguém. Ambos mandaram buscar a esposa de outro homem. No entanto, Davi sabia. Abimeleque não sabia. Davi era íntimo com Deus. Abimeleque não, que é mais agravante. Davi tinha um relacionamento, Davi conhecia Deus Jeová. Abimeleque só foi saber de Deus quando Deus apareceu para ele no sonho. Deus impediu Abimeleque, mas Deus não impediu Davi. Abra suas Bíblias para Hebreus capítulo 10. Novo Testamento, Hebreus capítulo 10. O tema de hoje é fazendo, sabendo que erramos. Sabemos que estamos errando, sabemos que estamos pecando, sabemos que estamos no caminho errado e mesmo assim nós vamos adiante. Pois bem, pecar sabendo que está errado traz maior condenação. Olha o que fala o versículo 26 de Hebreus 10. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Está ouvindo? Se a gente pecar voluntariamente, depois de receber o conhecimento da verdade, ou seja, peca sabendo que é errado. Se Abimeleque não tivesse devolvido Sara, ele estaria cometendo isso daqui, ó, pecando depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Note que depois que Abimeleque recebeu o conhecimento da verdade, ele não pecou. Muito bem, Abimeleque. Davi, no entanto, depois que ele recebeu o conhecimento da verdade, chamou Batseba do mesmo jeito e se deitou com ela. Coisa feia, Davi. Vamos lá, versículo 27. Mas, assim, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas esse mais vai mostrar o que resta. Ainda que ele resta, já não resta mais. Pois bem, seria assim, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas resta, ou seja, o que fica é uma certa expectação horrível de juízo.
e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Sabe o que quer dizer isso? Quando você peca, depois de receber o conhecimento da verdade, você passa o resto da vida assim, ó, olhando para trás, esperando uma expectativa horrível, uma expectação horrível de juízo. Você vai viver o tempo todo esperando a mão de Deus, o juízo de Deus recair na sua vida. Vou terminar assim, ó. Alguém fala, você vai fazer. Vai passar a sua vida com uma expectação horrível de que a qualquer momento o juízo de Deus vai cair sobre a sua vida. É o que resta. É o que resta. Está dizendo aqui, olha. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Gente, o sacrifício pelos nossos pecados me deixa livre do pecado, amém? O sacrifício de Cristo na cruz tirou a minha culpa do pecado, tirou a pena do pecado. Eu posso dizer, sim, eu sou um pecador, mas Jesus lavou e Jesus purificou, e eu não vou responder. E Deus já julgou os meus pecados na cruz com Cristo. Amém? Aleluia. Eu posso viver em paz e em segurança. Mas quando veio você, quando nós pecamos, depois que recebemos o conhecimento da verdade, de que aquilo está errado, o que resta não é a paz. O que resta é isso aqui, olha, repetindo, é a expectação horrível de juízo. Aquela expectação de que a qualquer momento, durante dias, semanas, meses, anos, algo que talvez você fez anos atrás, vai passar o resto da sua vida com a nuvem negra de tempestade sobre sua cabeça. É a expectação horrível de juízo e arder de fogo que há de devorar os adversários. Você se torna um adversário de Deus. Você é tratado como um adversário de Deus. Quando? Quando você peca voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Sabe o que é isso? Agravo ao Espírito da graça? É aquela pessoa que pensa assim, eu tenho pela graça, Jesus perdeu os meus pecados, eu posso viver do jeito que eu quero, eu estou perdoado mesmo. Eu sou salvo, eu vou para o céu, Jesus perdeu meus pecados, eu posso fazer o que eu quero, eu posso pecar à vontade, está tudo tranquilo. Sabe o que é isso? É fazer agravo ao Espírito da graça. Deus não mandou Jesus morrer na cruz para dar-nos liberdade para pecar em paz. Quem assim pensa está fazendo agravo ao Espírito da graça, está pisando o Filho de Deus, está fazendo profano o sangue da aliança. Gente, Jesus não derramou seu sangue na cruz para a gente pecar tranquilo. Oh, que bom, estou pecando, mas beleza, Jesus morreu por meus pecados, está tudo perdoado. Oh, que bom, vou pecar, pé na jaca. Isso é fazer agravo ao Espírito da graça, é fazer profano o sangue da aliança. 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Note que aqui Deus não está falando do mundo, Deus está falando do seu povo. Deus está falando de nós. Julgamento começa na casa de Deus. Deus não vai julgar o mundo já está julgado. O mundo já está julgado e condenado. Quando isso
pastor, o contexto todo a gente volta lá para o versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, esse é o contexto. Quando a gente peca sabendo que estamos pecando, não foi um ops, não foi um acidente, não, foi deliberado, foi consciente, proposital, planejado, orquestrado. O Senhor julgará o seu povo. Minha é a vingança, eu darei a recompensa. Deus, muita gente lê isso e fala, Deus vai se vingar do mundo. Deus está falando para a igreja, gente. O seu povo. Note que Deus é quem julga o seu povo. Primeiro. 1 Pedro 4:17 está assim. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O julgamento começa por onde? A casa de Deus. Gente, o mundo já está julgado e condenado. O julgamento começa aqui, na casa de Deus. E o versículo seguinte, lá de Hebreus 10, nós lemos Hebreus 10:30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Olha o que fala o versículo seguinte, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mais uma vez. Aqui, ele está falando do mundo, pastor? Não. Ele está falando da igreja. Ele está falando do seu povo. Ele não está falando do mundo. Horrenda, horrível, terrível, medonha coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o contexto é a igreja, o contexto não é mundo. Vocês fazem ideia o que Davi sofreu por causa dessa escapadinha dele aqui? O filho dele morreu. Uma filha dele foi violentada por um outro filho dele. Aí um outro filho dele matou esse filho dele. E esse filho que matou o irmão se deitou com as suas mulheres em cima do palácio para todo Israel ver. E a espada nunca saiu da casa de Davi. Aí você me diga, o pecado compensa? O diabo quer fazer o pecado parecer bom, apetitoso, inofensivo, inconsequente, besteira. Okay. O diabo é muito bom em enganar e mentir, matar e destruir. Davi pagou caro, assim como todo mundo, especialmente a quem muito é dado. Nós chegaremos a isso daqui a pouquinho. Jesus explicou isso justamente numa parábola. Vamos para Lucas capítulo 12. E versículo 47. Lucas 12, 47, diz assim: E o servo que soube, veja bem, sabia, e o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas, 48, mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Veja bem, aquele que sabia, mas não fez, vai receber muitos açoites. Aquele que não fez porque não sabia, vai receber poucos açoites. Aí termina assim: e qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ou seja, aquela pessoa em que Deus investiu e mostrou, aquela pessoa que recebeu luz e conhecimento da verdade, e mesmo assim seguiu pecando, e mesmo assim foi adiante, vai receber muitos açoites. Muitos açoites.
Uma coisa eu sei: o pecado não compensa. Não compensa. Assim como Abimeleque, Paulo também pecou na ignorância, como nós vimos agora há pouco. Paulo ele fez aquelas coisas ignorantemente, mas ele alcançou o quê? Misericórdia. Deus não deu para Paulo o que as ações de Paulo, o que os atos de Paulo, o que as obras de Paulo mereceriam. Ele perseguiu a igreja, ele encarcerou pessoas, torturou pessoas, levou pessoas para serem mortas, mas Deus não permitiu que ele recebesse a consequência dos seus atos. Por quê? Porque ele fez ignorância. Ele não havia recebido nada, então foi muito pouco cobrado dele. Davi não, Davi sabia exatamente o que ele fazia. Davi sabia onde estava se metendo, onde estava entrando. Quando pecamos na ignorância, há misericórdia. Mas quando fazemos deliberadamente, nem tanto. Como nós lemos no versículo 26. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, então a conversa é outra. Só resta aquela expectação horrível de juízo. O resto da vida. Até você lidar. Até você tratar. Até você voltar para aquele lugar lá atrás. E resolver. Agora entenda uma coisa. Existem situações que você não pode desarmar. Que não dá para desfazer. Mas o que for possível, temos que voltar lá atrás, fazer restituição. O que foi que o Abimeleque fez? Ó, Abimeleque, essa mulher aí, ela tem marido. Deus falou, devolva. Ah, não tem marido? Foi mal, hein? Fazer o quê? Mas ela fica. Então vai morrer você e tudo que é seu. Tinha que haver o quê? Restituição. Ele tinha que voltar lá e desfazer. Ele não tomou? Devolva. Você tem que desfazer, restituir. O que a lei de Deus fala sobre, não a lei que aplica a nós, mas a lei que aplicava à nação de Israel? O ladrão que roubava, não era para devolver o que roubou. Não. Era para devolver o que roubou mais um acréscimo. Isso é Deus ilustrando como o pecado não compensa. Você roubou um copo d'água? Oh, toma aqui de volta? Oh, não. Você roubou um copo? Eu vou 3 copos. Mas isso não é justo. Meu filho, o ladrão vem dizer que não é justo. Você roubou uma ovelha? Restitua 7. Mas como que um ladrão vai fazer o seu dinheiro honesto desse jeito? O ladrão não faz dinheiro honesto, é exatamente isso. É esse o ponto. Como é que eu vou pecar? Não, aí que está, não é para você pecar, porque o pecado não compensa, o crime não compensa. Bom, tem lugares no mundo onde o crime compensa, né? Infelizmente, não vamos falar nada sobre Brasil. Mas não é para ser assim não, gente. Hoje em dia, o cara rouba milhões e milhões e milhões, aí vai pegar prisão domiciliar. Eu queria passar um final de semana na casa dele, só um final de semana eu estava contente já. Piscina, tudo tem direito. Eu estou preso nessa. Tá certo. Não devolve nada, fica com tudo. Isso é injustiça. Isso é propaganda para o crime. Mas tudo bem, vamos voltar para a mensagem aqui. Tem gente que pensa assim: eu sei que é errado. Depois eu confesso, Deus me perdoa. E eu sigo minha vida. Isso é que nós lemos aqui, é fazer agravo ao Espírito da graça. Gente, deixa eu terminar com isso aqui. Não é só você saber o que é errado e certo. É a gente fazer o que é certo. Salomão sabia, Salomão era o homem mais sábio do mundo. Sabe o que Salomão fez? Casou com 2 mulheres. Deus havia dito, bem antes de Salomão, que os reis de Israel não deveriam multiplicar para si mulheres. Aí teve quantas? 1000. Por quê?
Porque eu achei que era uma boa ideia, porque ele ia fazer aliança com os outros países, ia fortalecer Israel. Isso, muito, muito boa ideia sua, Salomão, mas Deus falou não. Sabe que Salomão sacrificou seus filhos para ídolos pagãos? Ele tinha mulheres pagãs, ele construiu templos pagãos, e essas mulheres sacrificavam seus filhos, ele era o marido de quem era o filho dele, aos deuses pagãos, filhos de Salomão. Olha que ponto chegou a coisa. Ele sabia. Não adianta saber, tem que fazer. Olha o que fala aqui Romanos 2, versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo está dizendo, olha, não é quem ouviu a lei que é justificado, é quem pratica a lei. Não é quem sabe o que é certo e errado, é quem faz o que é certo. Só saber nunca ajudou ninguém a fazer nada, só saber. Tem que saber e fazer, tem que praticar. Saber o que é certo e fazer o que é errado traz maior condenação. Saber o que é certo, mas fazer o que é errado traz maior condenação. Por quê? Aqui muito é dado, muito é cobrado. Então anote. Se você faz a coisa sem saber, também é pecado, não é isso aqui que fala? Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Ou seja, só porque você não sabia que era errado, não faz o errado certo. Vai perecer do mesmo jeito. Agora, para quem sabe, e mesmo assim faz errado, vai ser pior de quem não sabia e fez errado. Vai pagar mais alto o preço. Saber o que é certo, fazer o que é errado, é mais um passo na direção do suicídio espiritual. Foi o que Davi estava fazendo. Um passo aqui, um passo ali, e de passo em passo, Davi chegou lá. Davi chegou no fundo do poço, e assim é com a gente. Você não vai acordar um dia no fundo do poço. Vai ser aos pouquinhos. Tchim, tchim, tchim. Vai começar como, pastor? Vai começar você negligenciando os seus deveres. Como Davi fez. Lá no capítulo 11 de 2 Samuel, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi levantou do seu leito à tarde. Ele não estava na guerra, não deveria, aí veio a preguiça. Você negligencia ler a Bíblia, você negligencia a oração, você negligencia servir a Deus, você negligencia vir ao culto, você negligencia os seus deveres, como cristão, como pai, como mãe, como filho, como filha, negligencia, aí vai cair na preguiça. Aí os olhos soltos, vão começar a ver coisas que não deve. Pode ser aqui uma mulher ou um homem, pode ser você no shopping, eu preciso daquele par de sapatos, tu já tem 500 mil pares de sapatos, mas eu preciso de 500.001. E aquele moço que senta, aquele brinco, eu preciso, sabe o que é isso? É o olhar. É o olhar. Depois do olhar, vem você ignorar os avisos e os sinais. E por último, está aqui. Você está agindo sabendo que está errado, mas você segue adiante. 6 passos que nós vimos nas últimas 6 semanas. Cada um deles é um passo na direção do suicídio espiritual. Davi estava no auge da sua espiritualidade. Eu pergunto, você está no auge da sua espiritualidade? Se você tiver, tome cuidado. Se você não estiver, tome mais cuidado ainda. Porque se você no auge está em perigo, você estando por baixo, fraco espiritualmente, mais pior ainda. Perdoe a minha gramática, é mais pior. Vamos ter cuidado. Se Davi deu esses passos, sendo Davi, não pense por um instante que eu e você estamos salvos, isentos de traçar os mesmos passos.
Cuidado. Não ignore os avisos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E oremos. Pai amado, Deus querido.